Marco, nós tivemos aí hoje dados, né, do PCI nos Estados Unidos, também tivemos IPCA 15 aqui no Brasil essa semana. Eu queria entender um pouco da tua leitura, o que a gente consegue aí observar, né, desses dois indicadores importantes de inflação. Bom dia. Primeiro é a percepção no bolso, né? No bolso americano, no bolso brasileiro. E aí eu devolvo a pergunta para o telespectador, né? Como é que você está sentindo essa inflação no bolso, que a gente sabe que é uma cesta, cada um consome, tem um consumo diferente. E a gente teve alguns efeitos, né, recorrentes no lado positivo, né, na leitura anterior, que acabou trazendo uma deflação. Mas agora a leitura é que a inflação no Brasil, olhando para o copo meio vazio, vamos colocar o lado ruim, né? E, de novo, pergunto para você como é que está a inflação para você. Mas a gente volta a rodar uma inflação acima de 5% no acumulado de 12 meses. E a leitura é que, de novo, o Banco Central, ou seja, a inflação no Brasil, a expectativa de inflação no Brasil ainda está muito distante da meta. Diferente, a gente teve várias reuniões de política monetária ao redor do mundo, né, recentemente, e já tem vários país, inclusive ontem, a minha provocação hoje nas redes sociais foi, ontem a gente teve decisão do Banco Central do México, né? E lá a expectativa da inflação já está rodando mais próxima do centro da meta no horizonte aí de análise, no horizonte que o Banco Central estima. Aqui no Brasil não, a gente está falando que lá para 2027, talvez a gente tenha uma inflação rodando mais próxima de 3,5%, para ser exato, 3,4%. Então, o que é? O Brasil mantém uma taxa de juros, uma inflação mais alta do que o mundo, uma taxa de juros mais alta do que o mundo, né? E aí até falando de forma nominal, ou seja, o que a gente consegue enxergar sem fazer conta aqui. O Brasil está com a quarta maior taxa de juros no mundo e ontem, né, a minha provocação foi, parece que o México fez isso de propósito, agora o México é o quinto colocado, mas exatamente com metade, né, com 7,5% é a taxa de inflação, taxa de juros no México. Só para vocês terem referência, depois vem outros países também emergentes, mas a diferença é 15%, depois vem logo na sequência 7,5%. Imagina o sonho que seria o Brasil ter uma taxa de juros em 7,5%. Por vários motivos, mas principalmente por conta dessa inflação. Então a inflação veio um pouquinho melhor do que o esperado, mas ainda é um patamar bastante elevado e vai jogando a esperança, a expectativa para termos corte de juros somente para 2026. Então o mercado antecipa, vai adiando, praticamente essa semana adiou novamente para 2026 o início de corte de juros após essa inflação. Nos Estados Unidos, talvez o mercado também continua bastante resiliente, né? Economia bastante forte, e essa leitura em relação à economia americana. Vamos ter 3 cortes, vamos ter 2 cortes, mas por outro lado, a economia americana continua bastante aquecida por lá, tá? Então essa é a percepção, infelizmente, aqui no Brasil. Custo de capital muito alto, juros muito alto, e aí, para mim, é um cenário bastante ruim, é um cenário que tem inflação, né, que incomoda no nosso bolso, e por outro lado, a taxa de juros muito alta traz o custo, inclusive foi capa de alguns jornais hoje, né, falando que o empresário está adiando cada vez mais investimentos, está prorrogando, fazendo contas, né, por conta principalmente desse custo de capital muito alto. E outro assunto só para concatenar, vários assuntos hoje, nessa sexta-feira, mas a gente teve Azul e Gol, a gente teve outros assuntos, né? Azul e Gol é uma soma de fatores, mas certamente, pessoal, se a gente tivesse um custo de capital de 10%, de 8%, muito mais baixo, talvez a gente não estivesse passando por essa recuperação de Azul e Gol, porque elas precisam de capital, precisam de muito dinheiro para comprar aeronaves, faz parte do business, mas é uma dificuldade muito grande. É difícil operar uma companhia aérea no mundo todo? Sim, né? No mundo todo é bastante complexo, né? Mas no Brasil fica ainda mais difícil por vários fatores, mas principalmente por conta desse custo de capital. Você já entra pagando 10, 15, 20% de custo de capital e aí você tem que ter uma operação muito eficiente para colocar de pé uma companhia aérea. Então, esse é o recado também dessa sexta-feira, embora acho que não era o cenário que todo mundo esperava, né? Mas é importante entender por que as companhias aéreas aqui no Brasil chegam nessa situação, né?